Hoje vamos falar sobre proteínas. Vamos abordar as principais questões relacionadas ao consumo de proteína e resposta hipertrófica. Então, nesse vídeo, nós vamos ver sobre consumo de proteína no pós-treino, recomendações de proteína tanto no cutting quanto no bulking, divisão de proteínas ao longo do dia, diferentes fontes de proteína e consumo de whey protein. E o primeiro assunto que nós vamos abordar é sobre o consumo de proteína no pós-treino. Existe a ideia de que logo após o treino, de forma imediata, você precisa consumir a sua fonte de proteína, seja ela o whey protein, ovo ou um frango. E é com base nessa ideia que a gente encontra aquela clássica cena do fisiculturista comendo a sua marmita no banheiro. Mas será que isso é realmente necessário? E a verdade é que, de fato, existe uma ideia por trás dessa teoria. E ela começa lá no treino. Quando você treina, você aumenta a capacidade do seu corpo de formar músculo. Isso acontece basicamente através de dois mecanismos. O primeiro deles, o treino, tem a capacidade de aumentar a captação de proteínas quando você faz uma refeição. E o segundo fator, o treino, aumenta a capacidade de formação de novos tecidos musculares, ou seja, hipertrofia, lá dentro da sua musculatura. E é por isso que surgiu essa ideia de consumo de proteína de forma imediata logo após o treino. E existe um nome para essa capacidade melhorada do corpo em formar músculo, e o nome desse fenômeno é janela anabólica. A questão é que essa janela anabólica dura bastante tempo. Ela pode durar até 24 horas. Então, para uma pessoa que tem uma rotina típica de alimentação, onde ela come uma refeição a cada 3, 5 horas, não tem necessidade dela comer de forma imediata proteína no pós-treino. Então você pode, sem problema algum, sair da academia, chegar em casa, tomar o seu banho, montar o seu prato de comida ou fazer o seu whey protein, sentar no sofá e comer sem a menor preocupação. Essa 1 hora, 1 hora e meia, que é o tempo que você vai levar da academia até a sua casa, não vai prejudicar em nada a sua hipertrofia. Mas tá bom, e com relação à quantidade? O quanto que eu preciso comer de proteína? A recomendação vai depender muito da fase que você estiver. Se você estiver em bulking, a recomendação é uma. Se você estiver em cutting, a recomendação é outra. No bulking, a recomendação gira em torno de 1,6 a 2,2 gramas por quilograma de peso corporal. E vamos exemplificar para facilitar. Vamos usar como exemplo uma pessoa pesando 70 quilos e vamos colocar para ela um consumo de 2 gramas por quilograma de peso corporal. Mais ou menos ali o meio do caminho da recomendação para bulking. E multiplicando o peso corporal dessa pessoa pela quantidade de proteína que nós estipulamos, no total diário, daria cerca de 140 gramas de proteína. E isso daria aproximadamente 450 gramas de frango. É claro que a grande maioria das pessoas não consome só o frango como fonte de proteína, mas a ideia aqui é só apresentar um número para vocês terem noção da quantidade. Já em cutting, por você estar em déficit calórico e por conta disso há um maior consumo de proteína como fonte de energia, a recomendação de proteína nessa fase é um pouco mais alta. Nessa fase não existe de fato uma recomendação estipulada, mas vale a pena você começar com pelo menos entre 2,3 a 2,5 gramas por quilograma de peso corporal. E usando o mesmo exemplo da pessoa pesando 70 quilos, só que agora em cutting, e colocando para ela uma ingestão de 2,5 gramas de proteína por quilograma corporal, no total diário, essa pessoa precisaria comer aproximadamente 175 gramas de proteína. E isso daria aproximadamente 550 gramas de frango no dia. E agora que você já sabe a quantidade de proteína para cada fase, vamos entender como dividir a proteína ao longo do dia. E assumindo que você tem uma rotina clássica de alimentação, onde você coma ali cerca de 3 a 4 refeições no dia, uma forma bem prática e que vai te gerar ótimos resultados é pegar a proteína total do dia e dividir de forma equivalente entre as suas refeições. Então vamos supor
que a pessoa precise comer 150 gramas de proteína no dia. E nesse dia, ela faça 3 refeições. Se a gente dividir de forma equivalente entre as refeições, daria 50 gramas de proteína por refeição. E colocando isso numa refeição típica, daria cerca de 250 gramas de arroz, 200 gramas de feijão e 100 gramas de frango. E é importante você entender que toda fonte de proteína deve ser contabilizada na refeição. Essa forma de divisão é a forma mais comum e que também gera ótimos resultados. Mas se você quiser possivelmente potencializar os seus resultados, você pode concentrar um pouco mais de proteína antes de dormir, para compensar esse período que você vai ficar sem comer durante a noite. Mas isso é só um detalhe dentro de um todo, e muito mais importante do que qualquer distribuição ao longo do dia é você conseguir bater a meta diária de proteína. Bem, agora que você já entendeu sobre distribuição ao longo do dia, quantidade em bulk e cutting, eu te pergunto, será que toda fonte de proteína é igual? E a verdade é que nem toda fonte de proteína é igual, inclusive a composição de diferentes fontes de proteína pode variar muito, e isso pode impactar no resultado final, como a gente vai ver agora. E vamos comparar o frango com o ovo para vocês conseguirem entender melhor. Em 100 gramas de frango tem aproximadamente 32 gramas de proteína. Para eu bater aproximadamente a mesma quantidade em ovo, eu precisaria comer cerca de 5 ovos. A diferença é que para essa quantidade de frango, eu tenho aproximadamente só 2 gramas de gordura. Já no ovo, para essa mesma quantidade, eu tenho aproximadamente 23 gramas de gordura. Uma diferença de cerca de 20 gramas de gordura. E eu tô comentando isso com vocês porque vocês podem encontrar algumas prescrições onde a pessoa passa somente a quantidade de proteína. Então, por exemplo, você pode encontrar alguma prescrição onde em uma refeição a pessoa passou para você 200 gramas de arroz, 200 gramas de feijão e 200 gramas de alguma proteína. Mas como vocês puderam ver, nem toda fonte de proteína é igual, elas podem ser muito diferentes e isso pode impactar no resultado final, porque você pode estar comendo mais ou menos do que você precisa. E para fechar, vamos falar sobre o Whey Protein. É necessário ou não é necessário? E eu já te adianto que não é necessário. O Whey Protein nada mais é do que uma proteína e ela não vai potencializar o seu resultado em hipertrofia. E o whey, geralmente por ser batido com água, leite ou alguma vitamina, acaba sendo uma forma prática e rápida de bater a quantidade necessária de proteínas no dia. Então, para aquela pessoa que tem uma rotina muito agitada, por exemplo, e não consegue parar para fazer uma refeição sólida, que vai levar cerca de meia hora, o Whey Protein é muito bem-vindo. E é claro que se você gosta do Whey, você pode tomar o Whey sem o menor problema. Só lembra de contabilizar essa quantidade de proteína que tem no Whey na sua quantidade diária total de proteínas. Agora você já entende sobre as questões mais importantes relacionadas ao consumo de proteína e hipertrofia. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Se tiver dúvida, pode deixar nos comentários e eu te espero no próximo vídeo.